31 de janeiro de 2023, El Salvador abriu os portões do inferno quando o presidente Nayib Bukele autorizou a prisão e detenção de mais de 60 mil membros de gangues, muitos dos quais antes mantinham a nação sob o jugo da violência. Eles estão agora trancados na infame mega-prisão do país, onde os direitos humanos são um conceito extinto. Relatos sugerem que os detentos são submetidos a medidas extremas, muito mais brutais do que a maioria poderia imaginar. Mas embora essa abordagem possa estar mantendo El Salvador seguro, ela acarreta um custo oculto que está lentamente corroendo a economia da nação. Então, o que levou o presidente Bukele a tais extremos? Como é realmente a vida dentro desta mega-prisão? E o mais importante, que futuro isso reserva para um país preso entre a justiça e a sobrevivência? Bem, prepare-se, porque a forma como El Salvador destruiu suas gangues brutais é definitivamente pior do que você pensa. Outubro de 2015, as ruas de El Salvador ficaram vermelhas de sangue, registrando mais de 900 homicídios em um único mês. Em média, isso significava que 29 vidas eram perdidas todos os dias, em um país com uma população de pouco mais de 6,3 milhões de pessoas, o que é alguns milhões a menos que a população apenas da cidade de Nova York. Esse número mortal foi alimentado por uma onda de terror desencadeada pela rivalidade violenta entre duas das gangues criminosas mais temidas do país, a MS-13 e o Barrio 18. Sua rixa brutal estava cobrando um preço inimaginável da nação. Mas embora essa violência fosse tão sem sentido quanto massiva, sua causa fundamental pode ser rastreada até onde tudo começou: os Estados Unidos. Durante a Guerra Civil Salvadorenha, de 1979 a 1992, os Estados Unidos tiveram um papel ativo no treinamento de civis salvadorenhos para os notórios Esquadrões da Morte da América Central. Desde o início, os Estados Unidos sabiam que essas forças estavam envolvidas em atividades de assassinato, mas continuaram a financiá-las até 1989. A única razão pela qual essa ajuda dos Estados Unidos foi cortada é que um padre proeminente foi assassinado por um desses assassinos, levando o governo dos Estados Unidos a fingir surpresa e agir como se só então tivessem percebido que eles eram de fato assassinos. Durante esse período, ocorreu a primeira onda de migração em grande escala da América Central para os Estados Unidos. Tenha em mente que a violência de gangues nem era um problema naquela época. No entanto, os Estados Unidos estavam apoiando financeiramente a própria guerra que forçou essas pessoas a fugirem de suas casas em busca de refúgio. E foi o estabelecimento delas em solo americano que formou as primeiras gangues salvadorenhas. Quero dizer, esses caras se viram isolados no sul da Califórnia e em Los Angeles, onde várias outras comunidades étnicas dominavam. Então, é claro, eles tiveram que formar um grupo semelhante a uma gangue para se protegerem. Esse grupo, mais tarde, seria chamado de Mara Salvatrucha, e eles se envolveriam em numerosos conflitos violentos contra chineses e negros. A Mara Salvatrucha vivia pelas palavras vivo por mi madre, muero por mi barril, que se traduz livremente como eu vivo por minha mãe, eu morro por meu bairro. Essa frase significava seu compromisso em se defender de estranhos que, ocasionalmente, se infiltravam em sua comunidade, roubavam suas propriedades e agrediam suas mulheres. No entanto, à medida que a violência de gangues em Los Angeles se tornou incontrolável, o governo dos Estados Unidos decidiu que era hora de uma deportação em massa. A partir de 1989,
os Estados Unidos começaram a deportar jovens com laços com gangues ou antecedentes criminais de volta para El Salvador. Isso foi especialmente desestabilizador para um país que tentava se reerguer de uma guerra civil de uma década. Aquela guerra havia deixado para trás uma população traumatizada, enfrentando pobreza generalizada, condições sociais frágeis e inúmeros órfãos. Com a chegada de cerca de 4.000 indivíduos deportados, muitos dos quais haviam sido treinados na organização de gangues no sul da Califórnia, El Salvador simplesmente não conseguiu lidar com o grande influxo de membros de gangues. Por outro lado, esses membros de gangues que retornaram, voltaram para um país com graves desafios econômicos e sociais. As estruturas familiares haviam desmoronado e a estabilidade financeira e cultural estava profundamente abalada. Além disso, a nova Força Policial Nacional de El Salvador, formada sob os acordos de paz e composta por ex-militares e membros da guerrilha, era fraca demais para lidar eficazmente com o problema emergente das gangues. Assim, sem políticas de reintegração ou apoio psicológico, esses indivíduos foram deixados à própria sorte em meio a todo o caos. Além disso, a falta de programas governamentais de reabilitação levou à negligência entre os jovens, fomentando uma mentalidade predatória. E à medida que a violência se normalizou, as gangues se voltaram cada vez mais para atividades criminosas, com a extorsão se tornando um pilar de suas operações. Isso preparou o cenário para o Messias de El Salvador, Nayib Bukele, intervir e eliminá-los, mas não antes que milhares de vidas já tivessem sido perdidas. A maior parte do crime em El Salvador foi atribuída a duas de suas maiores organizações criminosas, a Mara Salvatrucha, mais conhecida como MS-13, e a Gangue da Rua 18, ou Barrio 18. Estas também são as gangues predominantes que atualmente ocupam a mega prisão do país, construída por Nayib Bukele. E se você está curioso para saber por que isso acontece, ouça com atenção, porque é assim que se desenrola. O nome Mara Salvatrucha foi combinado das palavras Mara, que significa gangue, salva, referindo-se a Salvador, e trucha, que se traduz aproximadamente como esperto das ruas, enquanto o número 13 reflete a posição da letra M no alfabeto. A MS-13 foi acusada de visar jovens economicamente desfavorecidos e em situação de risco para recrutamento, com ritos de iniciação que exigem que os novos membros suportem um espancamento violento de 13 segundos, bem como se molhar, o que significa simplesmente cometer um crime, principalmente assassinato, em nome da gangue. Por mais duro que isso possa parecer, deixar essa gangue é tão horrendo, suicida se preferir, quanto entrar. Você também pode reconhecê-los por suas tatuagens distintivas no peito, que servem como uma marca vitalícia de sua lealdade à gangue. Em 2008, uma avaliação de ameaças do FBI estimou que a MS-13 tinha cerca de 6.000 a 10.000 membros apenas nos Estados Unidos, estabelecendo-a como uma das organizações criminosas mais significativas do país. O Barrio 18, por sua vez, é igualmente perigoso, se não mais implacável. Assim como a MS-13, eles se originaram em Los Angeles, Califórnia, como uma facção da notória gangue Clanton 14. No início, os vários grupos do Barrio 18, conhecidos como cliques, eram compostos principalmente por imigrantes mexicanos que viviam no sul da Califórnia. Eles controlavam bairros como o MacArthur Park, dentro da área de Koreatown, no centro de Los Angeles. Como parte de suas regras, os membros da gangue devem aderir a regulamentos rígidos, e qualquer forma de desobediência a um líder de gangue ou a um membro pode levar a um espancamento de 18 segundos ou, para ofensas mais graves, à execução. Os membros da gangue frequentemente usam roupas esportivas com o número 18 e têm tatuagens distintas, assim como seus rivais. Suas cores, azul e preto, respectivamente, homenageiam a máfia mexicana e refletem a cor original da gangue. Com o tempo, a influência dessas duas grandes gangues se fortaleceu em El Salvador, Guatemala e Honduras. Eles se aproveitaram de governos enfraquecidos e altos níveis de exclusão social nesses países para expandir sua rede criminosa. Em particular, o Barril 18 extorquiu sistematicamente os sistemas de transporte público de El Salvador, expulsou comunidades inteiras e até conseguiu se inserir em assuntos políticos. A MS-13 também se envolveu em uma série de atividades criminosas, incluindo assassinato, estupro, sequestro, tráfico de armas e drogas e praticamente todos os crimes que você possa imaginar. Em 2016,
Essas gangues haviam dividido El Salvador em territórios e estabelecido presença em 247 dos 262 municípios do país. Para entrar ou sair dessas áreas, muitas vezes era necessário pagar taxas de extorsão, e as empresas que operavam em territórios de gangues eram obrigadas a pagar taxas de proteção. As gangues impunham um código de silêncio estrito às testemunhas com ameaças violentas. Se alguém ousasse denunciar seus crimes à polícia, eles não apenas puniriam a vítima, mas retaliariam contra seus familiares, estuprando suas mulheres e matando seus homens. Para ressaltar o quão ruins as coisas ficaram, a violência em El Salvador disparou tanto que o país chegou a registrar a maior taxa de homicídios do mundo. Em 2009, El Salvador registrava 71 homicídios por 100 mil pessoas. 2 anos depois, foi destronado como a capital mundial do assassinato por Honduras, que também estava sob o controle da MS-13 e outras organizações criminosas latinas. Mas no que parecia o pior esporte da Terra, El Salvador recuperou o primeiro lugar em 2015, registrando chocantes 103 homicídios por 100 mil pessoas, a maior taxa de homicídios já registrada no último século. Para piorar as coisas, estimava-se que cerca de 39 mil membros de gangues estivessem em atividade em El Salvador em 2004, mas em 2012 esse número havia triplicado. Essas gangues, que a essa altura haviam se transformado em organizações criminosas completas, estenderam suas operações para a Europa, África e de volta aos Estados Unidos. Elas geravam uma receita anual de aproximadamente 31,2 milhões de dólares, com a maior parte de sua renda vindo do tráfico de drogas e da extorsão. A MS-13, em particular, foi implicada em vários casos de grande repercussão, como o infame assassinato de 2 estudantes do ensino médio em Nova York, que teria sido um assassinato por vingança devido a um pequeno desentendimento. Outro caso envolveu a detenção de 2 membros suspeitos em Houston, Texas, acusados de sequestrar e agredir sexualmente 3 meninas antes de matá-las à beira de uma estrada. El Salvador estava à beira do colapso, caminhando para a autodestruição. Como agora sabemos, o presidente Nayib Bukele foi o homem que entrou e varreu a corrupção sem esforço. Mas embora algumas de suas leis fossem não convencionais, é improvável que ele simplesmente tenha acordado um dia e decidido transformar o país. Suas reformas abrangentes foram o culminar de um trabalho de base estabelecido por mais de 2 décadas de administrações anteriores, começando em junho de 2004, quando o presidente Saca lançou a política Supermano Dura, dando ao exército salvadorenho autoridade para patrulhar áreas governadas por gangues, realizar buscas aleatórias em membros de gangues suspeitos e prender pessoas apenas com base na aparência. E essa política levou à prisão de cerca de 4 mil membros de gangues, causando superlotação nas prisões de El Salvador. Em 2012, essas gangues estavam buscando uma trégua, embora acabassem por quebrá-la no mesmo ano. Esse é apenas um de muitos exemplos, mas o ponto aqui é, se essas gangues eram tão duras e formidáveis, como exatamente Bukele as destruiu? A resposta gira em torno do tipo de pessoa que Bukele realmente era, antes de se tornar presidente, e da violência que ele vivenciou enquanto crescia. Nascido durante a Guerra Civil Salvadorenha, Bukele foi criado em San Salvador por seu pai palestino, que abriu a primeira franquia do McDonald's, em El Salvador. Administrou uma empresa têxtil, ajudou a construir 4 mesquitas e operou uma empresa de relações públicas no país. Bukele, que tem 3 irmãos e 7 meio-irmãos, frequentou uma escola particular bilíngue. No entanto, seu aprendizado político começou depois que ele abandonou a faculdade e estava gerenciando uma boate no centro de San Salvador. Ele assumiu a empresa de relações públicas de sua família, cujo principal cliente era a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, também conhecida como FMLN. E sim, refiro-me ao mesmo grupo, FMLN, que participou da Guerra Salvadorenha contra as Forças Armadas do país. A presidência e a Assembleia, no entanto, eram controladas pela Aliança Republicana Nacionalista, ou ARENA, que foi fundada no início dos anos 80 por um membro de um esquadrão da morte de direita. O partido atendia principalmente a elite empresarial, mas seus membros incluíam ex-militares e conservadores religiosos. Em 2009, um acúmulo de escândalos de corrupção afundou a ARENA,
permitindo que a FMLN ganhasse poder, que manteve pela década seguinte. Como ele já tinha negócios com eles, Bukele, por meio de alguns contatos, lançou uma candidatura autofinanciada para se tornar o prefeito de Nuevo Cuscatlán, um município de El Salvador. Ele venceu a eleição e, devido ao grande impacto que criou, a FMLN o incentivou a concorrer à prefeitura de San Salvador, o que ele fez. Nessa época, a FMLN estava tentando manchar seu futuro político com seu passado sombrio, momento em que Bukele foi forçado a cortá-los e iniciar um novo partido, o partido que o levou a se tornar presidente. 1º de junho de 2019, Nayib Bukele foi eleito o 43º presidente de El Salvador. Ele se tornou o chefe de Estado mais jovem da América Latina e personificou um novo começo nacional. Seu primeiro passo para erradicar essas gangues foi negociar um tratado de paz, conforme relatado por um jornal local do país chamado El Faro. Mas aqui está o detalhe. Menos de uma semana após a publicação da matéria, Bukele anunciou que o governo investigaria o El Faro por lavagem de dinheiro. Quer dizer, sim, parece estranho, mas desde então ele tem atacado o jornal implacavelmente, às vezes citando jornalistas pelo nome. Alguns deles foram forçados ao exílio, enquanto muitos outros passaram a deixar o país após publicar uma matéria, esperando até que as ameaças diminuam antes de retornar. O jornal tem um forte público internacional, mas dentro de El Salvador, a campanha de Bukele contra ele teve um impacto. Muitas pessoas agora veem o El Faro como tendencioso e não confiável. Além disso, a Assembleia Nacional Salvadorenha aprovou uma lei questionável para impedir que veículos de notícias reportem sobre a situação das gangues. Jornalistas podem enfrentar até 10 anos de prisão se reproduzirem ou transmitirem informações que possam ter vindo de fontes de gangues ou que possam, de outra forma, causar pânico no público. Agora, por que Bukele fez essas leis, você pergunta? Bem, tudo se resume aos planos maiores que ele tinha para acabar com a violência das gangues. Em março de 2022, membros da gangue MS-13 desencadearam uma onda de violência, matando 87 pessoas em apenas 3 dias. El Salvador tem um passado violento, mas este massacre se destacou por sua brutalidade pura. Eles alvejaram pessoas sem conexão com o crime, um vendedor de frutas, um instrutor de surf, uma dona de casa, um sapateiro. Quase qualquer um era um alvo válido. Mas este ataque não foi aleatório, foi uma mensagem implacável direcionada a uma pessoa, o presidente Nayib Bukele, que havia prometido reduzir drasticamente o crime e transformar a imagem de El Salvador. A gangue deixou corpos ao longo da estrada para a Surf City, a recém-renovada área de praia de Bukele, destinada a atrair turistas internacionais. Essa onda horrível ganhou as manchetes em todo o mundo e levou Bukele a adotar uma resposta de linha dura. A repressão de Bukele começou com um estado de emergência. Ele implementou políticas que misturavam membros de gangues rivais na prisão, uma tática evitada no passado para prevenir a violência atrás das grades. As autoridades organizaram centenas de prisioneiros de peito nu e amontoados em fileiras, em fotos destinadas a intimidar outros membros de gangues. Ele também promulgou medidas legais extremas, tudo sob o pretexto da democracia. Novas políticas privaram os salvadorenhos de direitos básicos como defesa legal e liberdade de movimento, flexibilizaram as regras de prisão e até autorizaram a vigilância estatal das comunicações civis. Sob essas novas leis, as forças de segurança lançaram um ataque rápido e agressivo às gangues, prendendo membros de gangues e associados suspeitos sem mandados ou evidências sólidas, acelerando significativamente o processo em comparação com repressões anteriores de outros presidentes. Para contextualizar o quão eficaz foi essa repressão, El Salvador registrou 33 mil prisões nos primeiros meses. Isso se soma ao fato de que o estado de emergência suspendeu os direitos constitucionais à defesa legal, permitindo que as autoridades detenham indivíduos indefinidamente sob acusações vagas, sem a necessidade de um mandado de prisão ou provas de apoio. Aos detidos, também é negado o direito a uma audiência judicial dentro de 72 horas após a prisão, e advogados e organizações da sociedade civil relatam não conseguir se comunicar com os detidos. As prisões agora são frequentemente baseadas em inteligência não verificada, rumores e informações de fontes incomuns, como perfis de redes sociais. Além disso, a administração de Bukele promulgou novas leis destinadas a manter os membros de gangues encarcerados por períodos mais longos. As penas de prisão foram aumentadas por afiliação a gangues.
E a opção de prisão domiciliar para indivíduos associados a essas gangues não é mais uma opção. Mas se você acha isso loucura, então preciso te dizer, dentro da mega prisão de Bukele é muito pior. Localizado em Tecoluca, encontra-se o Centro de Confinamento do Terrorismo, Secot, que é uma prisão de segurança máxima, projetada especificamente para abrigar membros de gangues de alto escalão e notoriamente perigosos. E não surpreendentemente, aqueles que entram no Secot raramente ou nunca veem a liberdade novamente. Dentro do Secot, guardas mascarados observam atentamente enquanto detentos tatuados e sem camisa são amontoados em celas superlotadas. Luzes artificiais fortes aumentam a atmosfera tensa, cheia de medo e da ameaça constante de violência. Esta instalação é massiva, construída para abrigar cerca de 40 mil pessoas, cerca do dobro do número que lotaria o Madison Square Garden. E os detentos são frequentemente transportados em ônibus lotados, com as cabeças raspadas e as mãos amarradas nas costas, ressaltando o controle rigoroso imposto aqui. Em uma cena poderosa, fileiras de prisioneiros se agacham com as cabeças baixas, observados atentamente por guardas armados. As imagens pintam um quadro de desumanização, onde os prisioneiros suportam condições apertadas, vigilância constante e um ambiente que parece carregado de agressão. O Secot não oferece visitas familiares, programas de reabilitação ou aulas para preparar os prisioneiros para a vida após a soltura. Ocasionalmente, alguns prisioneiros selecionados, aqueles considerados confiáveis, fazem discursos motivacionais para outros, seja enfileirados ao longo dos corredores das celas ou fazendo exercícios supervisionados sob o olhar atento dos guardas. Não há acesso ao mundo exterior, eles permanecem em ambientes fechados o tempo todo. Cada cela abriga entre 65 e 70 detentos, com passarelas de aço acima para que os guardas os monitorem de cima. Embora a prisão tenha refeitórios, salas de recreação, uma academia e até jogos de tabuleiro, estes são apenas para os guardas. Com cada cela projetada para 100 detentos, mas equipada com apenas 2 pias e 2 vasos sanitários, as condições estão se tornando cada vez mais tensas, à medida que o Secot se aproxima de sua capacidade de 40 mil detentos, isolado e rigidamente controlado pela polícia militarizada. Estes são os detalhes compartilhados com o público por Nayib Bukele e sua administração. No entanto, muitos jornalistas suspeitam que há uma realidade muito mais sombria no tratamento desses detentos. Lígio, e embora só possamos imaginar os horrores diários que eles podem enfrentar, isso levanta a pergunta de $1 milhão. Quão eficaz tem sido realmente a estratégia de Bukele? Sob a liderança do presidente Bukele, El Salvador agora detém o recorde de maior taxa de encarceramento do mundo, com aproximadamente 2% de sua população adulta atrás das grades, de acordo com o International Crisis Group. Um dos maiores sinais da redução da influência das gangues é o desaparecimento de gangues notórias como a MS-13 e o Barril 18, de bairros que costumavam ser seus redutos. Antes dessa mudança, as pessoas muitas vezes precisavam da permissão das gangues para circular por certas áreas, mesmo que fosse apenas para o trajeto diário ou para chegar a um hospital. As gangues também controlavam fortemente a economia local, decidindo quem poderia vender mercadorias e onde poderiam fazê-lo. Agora, muitos moradores dizem que não vivem mais sob o olhar constante dos membros de gangues ou precisam seguir regras rígidas sobre cruzar para comunidades vizinhas. Eles retomaram parques e outros espaços públicos antes dominados por gangues e iniciaram novos projetos comunitários sem qualquer oposição dos membros de gangues pela primeira vez em anos. Por exemplo, torneios de futebol entre comunidades estão de volta em lugares como San Miguel e San Salvador, algo que era impossível antes devido ao controle rígido das gangues sobre o território. Embora alguns moradores tenham notado o retorno de membros de gangues a seus bairros, esses indivíduos não têm nem de perto o mesmo poder que tinham antes. Antes do estado de emergência, as gangues extorquiam principalmente aqueles que trabalhavam para pequenas e médias empresas, incluindo vendedores ambulantes, lojistas e pessoas do setor de transporte, como motoristas de ônibus e táxi. A extorsão das gangues costumava ser baseada na riqueza percebida, com vendedores menores pagando apenas alguns dólares por dia, enquanto empresas maiores desembolsavam centenas ou até milhares por mês. Infelizmente, aqueles que não conseguiam acompanhar os pagamentos muitas vezes enfrentavam consequências violentas. Agora, pessoas em áreas antes controladas por gangues disseram ao Insight Crime que não estão mais recebendo ameaças ou exigências de dinheiro.
Alguns dizem que nem sequer viram retaliação de gangues por pagamentos atrasados desde o início do estado de emergência. O setor de transportes, antes um grande alvo de extorsão, também viu uma grande mudança. Operadores de empresas de ônibus em San Salvador compartilharam com o Insight Crime que as gangues pararam rapidamente de cobrar taxas nos dias seguintes ao início da repressão. O proprietário de uma empresa de ônibus, que costumava pagar cerca de $6.000 por mês a 3 grandes grupos de gangues, parou de pagar a MS-13 imediatamente após o início das medidas de emergência, com os pagamentos ao barril 18 desaparecendo logo depois. Essa falha em continuar seus esquemas de extorsão, que visavam principalmente empresas menores e informais, foi um grande revés financeiro para as gangues. A polícia de El Salvador relatou uma queda de 54% nas denúncias de extorsão desde o início do ano até 11 de setembro, em comparação com o mesmo período de 2022. Até essa data, a polícia havia recebido 572 denúncias de extorsão, com 299 casos, nomeando membros da MS-13 ou do barril 18 como culpados. O declínio notável na extorsão impulsionada por gangues é amplamente visto como resultado do estado de emergência, que reduziu significativamente o número de membros ativos de gangues nas ruas. Com seus soldados de linha de frente e até mesmo ajudantes familiares presos ou escondidos para evitar a captura, as gangues têm tido dificuldades para manter a presença física necessária para continuar com as cobranças de extorsão. Mas se a abordagem de Bukele é tão eficaz, por que o resto da América Central não seguiu seu exemplo? E qual é o preço real dessa chamada repressão para o povo de El Salvador? A abordagem dura do presidente Bukele para lidar com as gangues em El Salvador gerou muito debate. Alguns críticos o acusam de graves violações dos direitos humanos e de minar a democracia, mas outros veem sua repressão como um novo e ousado modelo para combater o crime. Em 2023, El Salvador registrou uma taxa de homicídios de cerca de 8 por 100 mil, o que foi menor do que a taxa registrada nos Estados Unidos e a mais baixa da história de El Salvador. E, ao que parece, a postura dura de Bukele em relação ao crime realmente ressoou em toda a América Latina. Na vizinha Guatemala e em Honduras, pessoas organizaram marchas pró-Bukele e suas visitas foram recebidas com aplausos. O ministro da Segurança da Costa Rica, Jorge Torres, até sugeriu que seu governo deveria se inspirar nas táticas de Bukele. O recente segundo colocado nas eleições presidenciais da Colômbia, Rodolfo Hernández, fez uma viagem pré-eleitoral a San Salvador para ver os métodos de Bukele em ação. Além disso, no distante Chile, onde as taxas de criminalidade estão subindo, desfiles de rua pró-Bukele estavam viralizando nas redes sociais. Em essência, os críticos de Bukele na América Latina são relativamente poucos, e quando o presidente do Equador, Guillermo Lasso, expressou alguma cautela, dizendo que Bukele poderia estar indo longe demais, sua opinião foi abafada como um incêndio. De fato, pesquisas sugerem que Bukele é mais popular entre os equatorianos do que qualquer um de seus próprios políticos. Mas apesar do amplo apoio à sua postura, adotar a abordagem de Bukele será muito mais difícil para qualquer outro país latino-americano. Historicamente, a América Latina tentou uma variedade de táticas na luta contra o crime organizado, muitas vezes inclinando-se para abordagens agressivas e de estilo militar. Na Colômbia, por exemplo, a guerra total do governo contra o cartel de Medellín, durante o período do narcoterror, de 1984 a 1993, desencadeou uma onda de bombardeios, assassinatos e violência em grande escala. O ex-presidente do México, Felipe Calderón, lançou uma ofensiva militarizada contra os infames cartéis do país de 2006 a 2012, mas, ao final de seu mandato, a taxa de homicídios havia disparado e permanecido alta, devido a lutas pelo poder entre grupos criminosos. Por outro lado, estratégias menos confrontacionais, como negociar com grupos criminosos, às vezes mostraram uma medida de sucesso, embora dificilmente sejam infalíveis. Por exemplo, no final da mesma era do narcoterror, a Colômbia tentou negociar com Pablo Escobar, o líder do cartel de Medellín. Em troca do fim dos bombardeios, Escobar recebeu uma sentença reduzida e foi autorizado a construir sua própria prisão de luxo, completa com campos de futebol e guardas de sua própria equipe. Embora essa política de submissão tenha sido vista como humilhante na Colômbia e no exterior, ela reduziu temporariamente a taxa de homicídios entre 1991 e 1992. O México também experimentou abordagens menos confrontacionais. Sob seu governo de 70 anos pelo Partido Revolucionário Institucional, o governo gerenciou a violência dos cartéis, supervisionando diretamente as operações criminosas por meio da Diretoria Federal de Segurança, a versão mexicana do FBI. Desde os anos 2000, o Brasil oferece outro exemplo.
um acordo informal entre as forças de segurança e a poderosa gangue. Primeiro Comando da Capital, o PCC, transformou São Paulo em uma das cidades mais seguras do continente, né? Em cada caso, a consolidação do poder sob um ou dois grupos criminosos permitiu essas negociações e manteve a violência entre cartéis sob controle. Outra coisa que você precisa saber é que a campanha anti-gangues de Bukele colocou o país em uma dívida séria. Agências monetárias internacionais estimam que até 2027, El Salvador poderá estar comprometendo 97,5% de seu PIB para manter essas medidas. Bukele canalizou bilhões de dólares para manter as forças de segurança constantemente em patrulha, e também para o pagamento de salários das forças policiais e militares. Outro fator que torna o modelo Bukele aplicável apenas a El Salvador é a diversidade. Países como Guatemala e Honduras têm paisagens maiores e mais variadas, e grupos cívicos ativos que podem não aceitar um policiamento tão agressivo. Em lugares como Costa Rica, Panamá e possivelmente a República Dominicana, as instituições que defendem o Estado de Direito podem impor limites às tentativas de copiar as estratégias de Bukele. Além disso, os próprios cidadãos podem resistir. Tipo, sejamos realistas, esses membros de gangues têm irmãos, irmãs, mães e pais que não gostariam que eles fossem encarcerados sem um julgamento justo. E pior de tudo, as táticas de Bukele não eliminaram totalmente a violência das gangues. De acordo com registros oficiais, a alegação da administração de prender mais de 50 mil membros da MS-13 e mais de 24 mil membros do Bairro 18 foi exagerada. Dados da polícia indicam que apenas 32.331 indivíduos presos eram membros confirmados de gangues, enquanto o restante era composto principalmente por associados suspeitos ou sob investigação. Cerca de 36% dos membros e colaboradores conhecidos de gangues permanecem foragidos, totalizando mais de 42 mil pessoas. Além disso, Bukele enfrentou alegações de lavagem de fundos para o líder da Venezuela, Nicolás Maduro. Um de seus financiadores, Juan Luis Merino, um empresário salvadorenho e ex-líder guerrilheiro que apoiou as campanhas políticas de Bukele, também foi anteriormente ligado ao tráfico de armas para as Farc da Colômbia. Então a estratégia de Bukele realmente funcionaria em outro lugar? Talvez, mas outros países correm o risco de copiar os resultados mais sombrios de El Salvador em vez de suas conquistas. Líderes que tentarem podem enfrentar o caos, à medida que grupos criminosos se multiplicam e usam poder de fogo para revidar, diminuindo os espaços para a sociedade civil e a transparência e levando a prisões superlotadas. Apesar de todo o seu sucesso na redução do crime, o modelo Bukele tem um custo enorme. Se outros líderes estiverem dispostos a pagar esse preço, isso poderá levar a mudanças massivas na abordagem da região para combater o crime. E com Bukele recentemente garantindo um segundo mandato como presidente, seus métodos de linha dura devem continuar. Este governo prolongado pode significar uma repressão ainda mais dura, levantando preocupações de que as coisas possam piorar para a democracia e os direitos civis de El Salvador nos próximos anos.